Resultados da morte de Jesus. Item 4, resultados da morte de Jesus. Esse sacrifício de Cristo nos trouxe resultados consideráveis para os quais devemos atentar. Primeiro, resgate. A morte de Cristo pagou o preço da penalidade pelo pecado. Toda nota promissória que o diabo tinha em seu poder contra nós foi rasgada e anulada, conforme está escrito lá em Colossenses 2, versículo 14. Alguém aqui sabe o que é uma nota promissória? Todo mundo sabe? A nota promissória? Então, o diabo, ele tinha uma nota promissória, né, uma garantia que dava autonomia, poder sobre as nossas vidas, mas quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, ele cravou essa nota promissória na cruz, ele pagou o preço com o seu próprio sangue, a nota promissória foi totalmente rasgada, e a partir daquele momento, o diabo não tem mais poder nenhum, autoridade sobre as nossas vidas. Nós fomos completamente comprados e resgatados novamente para Deus, através do ato que Jesus fez lá na cruz. Ok? Você pode ler também Mateus 20, 28 e Efésios 1, 7. Reconciliação. Lembrando, tá, queridos, que, só recapitulando, que é importante, se você conseguir ler a matéria antes, em casa, e os textos bíblicos, né? Aí você vai ter um aproveitamento melhor ainda da aula, né? Porque eu não vou precisar, daqui para frente, como eu já falei no começo, eu quero ser mais objetivo, não quero entrar em muitos detalhes, salvo quando tem uma pergunta, alguma coisa que a gente sente pelo Espírito de ampliar um pouquinho mais a lupa, né? Mas o restante a gente vai seguindo exatamente como está aqui no livro texto. Reconciliação, né? Nós estamos falando dos resultados da morte de Jesus, né? Então, o primeiro ponto, o resgate, nos resgatou, pagou o preço pela penalidade do pecado, e o preço era o seu próprio sangue. Segundo, reconciliação. A posição do mundo em relação a Deus foi modificada pela morte de Cristo. Agora todos podem ser salvos, pois o relacionamento entre Deus e o homem, rompido pelo pecado, foi restaurado. Deus refez o processo de criação em Cristo. Por isso, somos novas criaturas, novas pessoas, né? 2 Coríntios 5, 18 e 19. Aquele que está em Cristo agora, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Depois 2 Coríntios 5, 2. Então, basicamente, os resultados da morte da cruz, da morte de Jesus, consiste no resgate e a reconciliação. A reconciliação eu já tinha explicado para vocês, né? Símbolo da cruz. Os benefícios da morte de Jesus, número 5. Então, basicamente, são 3. Justificação, adoção e santificação. Isso é muito importante, nós como cristãos, entender esses benefícios, ok? Entender para a gente e também entender para poder ensinar. Cada item desse aqui dá uma pregação numa célula. Eu posso ministrar numa célula só sobre a justificação, eu posso ministrar numa outra célula só sobre a adoção. Jesus conquistou o direito de me tornar filho adotivo de Deus, e posso ministrar uma outra célula só sobre a santificação. Então, são os 3 benefícios da morte de Jesus. Justificação. O que significa ser justificado? Ser justificado significa tornar-se justo. Romanos 3, do 24 ao 28, vai dizer, né? E são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus os propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente,
para que ele seja justo, justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde, pois, está a jactância, é excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então, justificação é tornar justo. Pela obra da cruz, Deus nos declarou justos. Então é importante entender que eu não sou considerado por Deus justo porque eu sou alguém que procura viver uma vida reta, uma vida santa. Viver uma vida reta, santa, é dever meu como cristão. Agora, Deus não me vê alguém que é justo porque eu procuro andar na justiça ou no caminho da justiça. Deus me vê justo por causa do que Jesus fez na cruz. O que Jesus fez na cruz, ele me tornou justo. Ele me justificou. Então, ele pagou o preço, me tornou justo. Em Jesus, Deus tomou sobre si todo o castigo que a nossa desobediência merece. Romanos 3:24. Na cruz, ele cumpriu tudo que a justiça exigia. A sua vida foi dada em troca da nossa. O seu sangue pagou o preço da nossa justificação. Ele nos substituiu em nosso lugar e recebeu a condenação por um crime que nós cometemos. Então, como é que Jesus fez para nos tornar justos? Ele assumiu o nosso lugar. Quem deveria morrer naquela cruz éramos nós. Quem pecou foram nós. Então, Jesus ele decidiu nos substituir e morrer no nosso lugar. Fazendo isso, ele nos tornou justos. Então, imagina, né, que essas letras que estão escritas aqui no quadro, né, representassem todos os nossos pecados. O que é tornar justo? Eu vou lá, pego uma borracha e eu apago tudo isso aqui, né? Então eu fui justificado. Jesus apagou. Justificar é apagar, né? Ele apagou os nossos pecados e com isso nos tornou justos. Até os pecados que eu ainda vou cometer, Jesus já fez provisão por eles. Então, quando Deus nos olha, ele nos vê com a cobertura do sangue de Jesus sobre nós. Né? Se tirar o sangue, queridos, ninguém é justo. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Então, por mais que eu seja uma pessoa correta, que eu procuro fazer tudo certinho, que eu procuro andar em obediência a Deus, ainda assim, mais dia ou menos dia, algum erro eu vou cometer, mais dia ou menos dia, algum pecado eu vou cometer, nem que seja num pensamento. Não tem como escapar. Não tem uma única pessoa que seja 100% justo. O único foi Jesus. Por quê? Porque ele nasceu direto do Espírito Santo, não teve nenhum envolvimento de carne, nada. Né? Então, e nós estamos nessa carne, por causa dessa carne, muitas vezes, acabamos cedendo a pensamentos, tentações, fraquezas da nossa carne. Né? A preguiça. Preguiça é uma fraqueza da carne. Alguém aqui já teve preguiça? Alguém aqui já precisou lutar contra a preguiça? No inverno, né? Então, justificação. Segundo benefício, adoção. Agora, nós fomos introduzidos na família de Deus pelo sacrifício de Jesus. E nos tornamos filhos de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Olha o que diz aqui Romanos 8:17. Romanos 8:17 diz, né? Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Versículo 14 e 15, ali diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, né? Nós não recebemos o espírito de escravidão, mas recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Romanos 8, 14 e 15.
Então nós fomos literalmente adotados, né? Adotados por Deus, introduzidos na família de Deus, nos tornamos co-herdeiros de Jesus Cristo, tudo isso por causa da morte de Jesus. Então, agora nos tornamos filhos, fomos adotados pelo Pai. E diga-se de passagem, sempre foi o desejo de Deus, né? Quando Deus já colocou Adão e Eva lá no Jardim do Éden, já no início de tudo, o desejo de Deus sempre foi ter uma grande família, né? Só que lembrando, né? O pecado de Adão, de Eva, trouxe consequência para toda a humanidade. Já aprendemos, né, que o pecado nos separa de Deus, porque Deus é santo. Então, essa filiação, ela ficou manchada. Deus, então, envia Jesus para nos resgatar, nos reconciliar novamente com Deus, nos justificar, e então agora, literalmente, nos adotar novamente, né? É como se nós ensinamos, né, que as pessoas que ainda não têm Jesus são criaturas, né? Mas, de uma certa ótica, também poderíamos dizer que são filhos que se rebeliaram, né? Que Adão, quando ele desobedeceu a Deus, ele se rebelou contra Deus, né? Deus havia dado uma instrução, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele decidiu comer. Então, ali, pode interpretar que Adão era uma criatura, mas também não acho errado de interpretar que ele era um filho, foi criado por Deus, enfim, né? É questão de maneira de perceber, mas, porque Deus quis criar uma família, né? E numa família não é família de criatura, é família de filhos, né? Mas esse filho se rebelou, né? Então, pode-se dizer que um filho rebelde foi gerar depois toda uma descendência, né, de filhos caídos, né? Assim como aconteceu com Satanás lá no paraíso, né? Deus achou graça em Noé, pediu para Noé construir uma arca. Já aprendemos isso aqui, já estudamos um pouquinho sobre isso. Mas o próprio Noé e a família de Noé, embora sendo a família escolhida por Deus para recomeçar, ainda assim, também eram pecadores como nós, né? Poderia ser o eleito de Deus, o Noé e a sua família, mas também estavam manchados. A semente do pecado também estava neles, né? Tanto é que Noé, a primeira atitude de Noé, quando as águas do dilúvio baixaram, você já sabe o que foi, né? A água do dilúvio baixou, Noé plantou uma vinha, e a primeira atitude dele foi tomar um porre de vinho, né? Mas também tem explicação para isso. Com certeza Noé estava de luto, né? Pela perda de tanta gente que morreu naquele dilúvio. Foi tanta gente que morreu, e com certeza muitos amigos, familiares, conhecidos de Noé, né? Se nós ficamos de luto pela perda de um ente querido, imagina você ver toda a humanidade debaixo d'água, né? Então, tem uma lógica para o luto de Noé e para a atitude dele de se embriagar com o vinho. Tanto que Sem e Jafé, quando viram aquela atitude, procuraram encobrir a vergonha do pai. Diferente de Cão, que quando viu a vergonha do pai, saiu contando para todo mundo, né? Então, esse é um princípio que nos ensina algo muito importante. Como filhos espirituais e filhos biológicos, o nosso dever é esconder muitas vezes a vergonha ou os erros dos nossos líderes, dos nossos pais biológicos, dos nossos pais espirituais. Se eu perceber, por exemplo, uma falha, um erro no meu pai espiritual ou no meu líder, eu não tenho o direito de sair por aí contando para todo mundo. Primeiro que isso é fofoca, né? E isso eu estou expondo. Às vezes a pessoa que cometeu o erro, ela nem está vendo. Não aconteceu com você já? Às vezes aquela história de que a fumaça só vê quem está do lado de fora. Então, às vezes, a pessoa comete o erro, ela nem se tocou, está viajando na maionese. Então, o que a Bíblia me recomenda? Quando o teu irmão pecar, principalmente se for contra ti, vá entre você e ele só. E se seu irmão te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então, a recomendação,
o Leandro pecou contra mim, ou ele falou uma coisa errada que eu acho que é pecado, ou que ele teve uma atitude, o que eu faço? Eu vou até o Leandro, eu e ele no particular. Recentemente, eu cometi um erro desse daí. Eu precisava tirar uma dúvida com outro pastor, colega de ministério, numa situação assim que ele andou expressando, que até ficou magoado comigo. E eu precisava conversar com ele sobre esse assunto, porque ficou uma coisa meio esquisita no ar. E eu acabei expondo ele, tinha mais 2 pastores sentados na mesa, e eu acabei tocando num assunto na frente dos outros 2 pastores. Na minha maneira de ver, não era nada assim tão grave, né? Mas o certo mesmo, eu não precisava ter exposto ele. Eu poderia ter conversado em particular, né? Claro que ali eu senti que aquele assunto tinha que trazer à tona, porque eu creio que, como profeta, os outros pastores precisavam ouvir aquilo também para servir como aprendizado. Mas não é a melhor forma de fazer, né? O correto era realmente eu conversar com a pessoa em particular. Tanto é que depois eu pedi perdão para esse pastor amigo meu por ter exposto ele, né? Mas já está tudo resolvido, graças a Deus, está tudo certo. O correto é assim, né? Tem um problema com alguém, vai e resolve com a pessoa. Não tem que expor ninguém, né? Isso é questão de sabedoria, né? Santificação. Nós que em outro tempo éramos escravos do pecado, agora fomos tornados puros pelo sacrifício de Jesus. 1 Coríntios 6:11, Hebreus 10:10, 1 Pedro 1:16 e 1 João 3, do 1 ao 3. Deus nos gerou para um relacionamento com Ele e com nossos semelhantes. Mateus 6, do 9 ao 15. Mas por causa do pecado, fomos afastados de sua comunhão. O que aconteceu com Adão e Eva lá no jardim. Gênesis 3, do 22 ao 24. E a raça humana passou a viver por meio da escolha de Adão. Salmo 51, 5. Por causa disso, Jesus assumiu o desafio de assumir a forma de um homem e assim estabelecer um modelo de comunhão com Deus que a humanidade deveria ter nos mesmos moldes ditados para o primeiro Adão. Posteriormente, com sua morte e ressurreição, Jesus decidiu morar dentro de nós, pois Deus compreendia que, se o pecado havia sido colocado para dentro do homem, alguém precisava tirá-lo de lá. Quando Jesus fez isso, estava cumprindo o sentido mais profundo da santificação, pois separou o homem exclusivamente para Deus. Uma das coisas que une o homem a Deus e nos torna semelhantes a Ele é o fato de termos um espírito. Ele decidiu assumir o controle do homem por intermédio deste espírito recriado, 2 Coríntios 5,17, direcionando-o a não mais ceder às inclinações da carne, Gálatas 5,17. Santificação, portanto, é a separação do homem de toda espécie de pecado. É o senhorio pleno de Cristo Jesus na vida do crente. Ou seja, o que é santificação? Santificação é eu me render totalmente a Deus, em obediência ao Espírito Santo e à sua palavra, e permitir que o Espírito Santo complete uma obra de aperfeiçoação contínua na minha vida. Nesse processo, eu me separo totalmente para Deus. Eu gosto da expressão a graça da garça. Santificação é a graça da garça. Alguém aqui já viu uma garça no Pantanal? Alguém aqui já viu o filme lá? Aqueles que tinha na Rede Globo na sexta-feira à noite, como é que chama? Tinha um programa na minha época, era o Globo Repórter, né? Mas enfim, alguém aqui já viu, como é que tem? O National Geographic também tem, né? Aqueles filmes que aparecem, né? As garças lá no Pantanal, todo mundo já viu a garça, ela tem a capacidade de entrar no meio da lama e sair de lá branquinha, sem se sujar. Por quê? Porque ela tem um óleo, né?
A unção, ela tem um óleo na penugem dela que se torna ela impermeável. Ela consegue entrar no meio da lama sem se sujar. Então isso é a graça da garça. Então, assim como a garça consegue entrar no meio da lama sem se sujar, Deus espera que nós possamos viver em contato com esse mundo, com pessoas pecaminosas, pessoas cheias de energia negativa, pessoas cheias de espíritos malignos, né? Que tem gente que carrega a unção, né? Mas tem gente que carrega o peso. Tem aquelas pessoas que têm o poder de entrar no ambiente e fechar tornar o céu de bronze, né? A pessoa entrou, meu Deus, acho que veio uma legião, o ambiente ficou tumultuado, né? E eu preciso, mesmo convivendo com essas pessoas, não me deixar contaminar. Eu é que tenho que influenciar essas pessoas e não se deixar ser influenciado. Então, santificação é isso, é viver no mundo de pecado, não permitir que esse pecado me contamine. Por quê? Porque eu fui separado para uso exclusivo de Deus. Santificar é se separar para uso exclusivo de Deus. Então, conclusão. Jesus Cristo sendo Deus. Então, esse é o terceiro benefício da morte de Jesus, né? Justificação, adoção e santificação. Jesus Cristo, sendo Deus, tornou-se homem para nos salvar e foi fiel ao Pai em tudo. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo nos trouxe resgate, reconciliação, justificação, adoção e santificação. Ok?